Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e hoje vai sair finalmente a análise do quinto e penúltimo episódio da série Loki. Lembrando que toda segunda-feira tem análise de Loki aqui no canal. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, eu já gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comentar aqui embaixo se você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui para o canal, e comentar o que você gostaria de ver aqui que eu trouxesse, se você queria que eu analisasse alguma série, ou analisasse algum personagem, é só deixar aqui nos comentários, que eu faço com todo prazer. E, novamente, como eu digo aqui em todos os vídeos de Loki, esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você ainda não viu o quinto episódio, vai lá, assiste, depois você volta aqui e vê o vídeo. Ou, caso você não se importe com spoiler, veja o vídeo, depois você vai lá e assiste o episódio. Beleza? Indo direto ao ponto, avisos dados, esse episódio ele foi um episódio que me lembrou muito o terceiro episódio da série. Por quê? Quem viu a minha análise do terceiro episódio viu que eu falei lá em algum momento que o terceiro episódio dividiu muitas opiniões, né? E esse quarto episódio aqui, pelo que eu senti, foi um episódio que também dividiu bastante muitas opiniões, né? Teve muita gente falando que gostou, que foi um episódio show. Eu vi gente falando que esse episódio foi o melhor da série até agora, mas eu também vi muita gente reclamando, falando que esse episódio foi um episódio pastelão, falando que a série tá acabando com o personagem do Loki. E assim, gente, na minha visão, esse episódio ele foi um episódio legal. Ele não foi aquele episódio de você olhar e falar, meu Deus, que obra-prima, né? Não foi algo assim inalcançável, mas ao mesmo tempo também não foi algo horroroso que nem muita gente está falando por aí. Na minha visão, esse episódio ele não é tão bom que nem o segundo e o quarto, mas ainda assim é um episódio legal, é um episódio divertido, que você consegue ver, dar risada, você consegue aproveitar muito bem a experiência, sabe? Inclusive essa série, na verdade todas as séries da Marvel até agora, são séries que apesar de terem pontos negativos, nenhum desses pontos negativos me incomoda tanto a ponto de falar, não vou ver mais a série. Sabe? São pontos negativos, mas são pontos negativos que dá para você relevar ali, que não é nada de muito comprometedor. Mas uma coisa que esse episódio tem, que faz com que ele seja um pouco diferente dos outros, é a quantidade de easter eggs, né? Porque os filmes e séries da Marvel sempre tem um easter egg aqui e ali, né? Uma referência aos quadrinhos, uma referência ao Stan Lee, Jack Kirby, né, e tudo mais. Só que esse episódio em específico, ele tem muito easter egg. Alguns eu peguei logo quando eu assisti o episódio, mas outros eu só fui pegar depois, quando eu fui ver vídeo na internet, quando eu fui ler análise, quando eu fui parar para olhar com mais atenção, né? Mas só para listar alguns dos easter eggs que aparecem nesse episódio, a gente tem, logo no começo, um martelo do Thor, aparecendo ali soterrado, né, embaixo da terra, e logo ao lado, praticamente, desse Mjolnir, né, desse martelo do Thor, a gente consegue ver o Thor sapo, sim, a gente consegue ver ali o Thor sapo dentro de um potinho de vidro, lembrando que o Thor sapo, ele aparece nos quadrinhos, ele é um personagem que existe no universo Marvel, então aqui a gente consegue ver esse easter egg, essa referência aí aos quadrinhos. Um outro easter egg que aparece ali ao longo do episódio é a Torre do Kang, porque a um primeiro momento, quando você olha, você pensa que aquela torre é a Torre dos Vingadores, né? E realmente parece mesmo a Torre dos Vingadores, né? Aquela torre que a gente consegue ver lá em Vingadores 1 e em Vingadores 2. Porém, contudo, todavia, se você for olhar com mais cuidado, você vai ver que logo na torre mesmo está escrito o nome Kang, né? Então aí está mais uma referência ao personagem do Kang, né? Que já vai aparecer no MCU logo, né? Se não me engano, ele vai aparecer lá em Homem-Formiga 3. E tem fortes indícios que a série do Loki vai estar, de uma forma ou outra, aí, conectada ao Kang.
Então aí tá mais um easter egg. A gente também tem nessa lista de easter eggs o helicóptero do Thanos, que aparece num momento ali, bem no cantinho, né? Foi algo que eu não peguei assim no primeiro momento que eu vi, eu só fui ver depois, mas sim, tem o helicóptero do Thanos lá. A gente também consegue ver um easter egg que na verdade é um possível easter egg, né? Não sei se a gente pode classificar como sendo easter egg ou não, pode ter sido intencional, eu acredito que foi intencional, que é as pirâmides, né? Na verdade não é uma pirâmide, é uma esfinge, que aparece lá no fundo naquela cena onde a gente vê o Mobius dirigindo o carrinho, né? Tem o Mobius lá dirigindo o carrinho de pizza dele, e lá no fundo a gente consegue ver uma esfinge, sendo que essa esfinge pode ser um potencial easter egg e uma potencial referência ao personagem do Kang, porque nos quadrinhos o personagem do Kang, ele é um personagem que viaja no tempo, né? E uma das versões do Kang, quando ela viaja no tempo, ela usa uma máquina do tempo no formato de esfinge. Então pode ser que essa esfinge que tenha aparecido lá no fundo seja aí um potencial easter egg que faça referência ao Kang. E enfim, teve inúmeros outros, né? Eu não vou ficar aqui parando para falar todos, porque daria literalmente um vídeo inteiro só falando dos easter eggs que tiveram nesse episódio. Mas assim, se você é fã do MCU, se você é fã da Marvel, se você é fã das HQs, esse episódio é um prato cheio, sabe? Eu recomendo que você assista de novo e veja, assim, tentando pegar todas as referências que aparecem, porque se você é fã desse universo, você vai gostar bastante. E uma coisa que eu vi muita gente reclamando é que esse episódio, ele é um episódio que não move muito a narrativa, né? Ele é um episódio que não move muito a trama, que isso e aquilo. E assim, na minha visão, eu discordo um pouco dessa opinião. Eu não acho que esse episódio tenha sido um episódio que não moveu a narrativa. Eu acredito que ele moveu sim a trama. Eu acredito que ele moveu ali relações como a relação do Loki e da Sylvie, né? Eu acredito que ele se aprofundou mais no interesse romântico existente entre eles, né? Nesse episódio ficou bem claro que existe algo romântico entre eles, para quem ainda duvidava. Eu também acredito que esse episódio foi um episódio que conseguiu aproveitar muito bem a relação ali do Loki e do Mobius, né? Por mais que o Mobius não tenha tido um papel muito importante aqui, eu gostei das cenas onde ele aparece conversando com o Loki, principalmente aquela cena onde o Loki abraça o Mobius e chama o Mobius de amigo, né? A primeira vez que a gente vê o Loki chamando alguém de amigo. Eu gostei muito também da forma como eles apresentaram toda aquela questão do fim dos tempos, né? De um lugar que fica no fim dos tempos e que você precisa ir lá para encontrar o grande mistério, sabe? É uma coisa muito filme medieval, assim, sabe? Que tem um lugar além da Terra, assim, basicamente. Aí você tem que ir lá porque você precisa resolver o mistério, porque lá vai ter, sei lá, um artefato ou vai ter alguma coisa que vai te ajudar a chegar no seu destino, como se lá tivesse, sei lá, uma espécie de portal que te levasse para outro mundo. Eu gostei bastante disso, eu não tenho que reclamar. Inclusive, aquela cena onde o Loki aparece com aquela espada lá de fogo me lembrou muito as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Para quem não sabe, eu sou um grande fã das Crônicas de Gelo e Fogo, e naquele momento onde ele aparece pegando a espadinha lá de fogo, é muito Azor Ahai pegando a Luminífera para enfrentar os White Walkers, sabe? Tipo, é aquele ser que pega lá a espada em chamas e vai pra guerra para derrotar a grande ameaça. Foi algo assim bem história medieval mesmo, assim, cantiga, onde você tem o herói que vai enfrentar um monstro, né? Eu gostei bastante, eu achei isso muito legal. E também uma coisa que eu gostei nesse episódio foi a participação do Loki clássico, né, interpretado pelo Richard Grant, o Kid Loki e o Loki Jacaré, né? Porque nesse episódio foi o episódio onde a gente mais teve variantes do Loki em cena. Não é? A gente teve essas 3 variantes que eu citei, mais a variante do Loki presidente, mais a variante do Loki orgulhoso, mais inúmeras outras variantes que apareceram lá, né? E muitas pessoas estavam reclamando que as variantes do Loki foram subaproveitadas.
E nesse ponto eu sou obrigado a concordar. Eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais as variantes do Loki. Porém, a variante do Kid Loki, do Loki velho e do Loki jacaré, na minha opinião, foram sim bem exploradas, né? Eu acho que as outras variantes que apareceram foram realmente subaproveitadas, como a variante do Loki orgulhoso, né? Que se gaba de ter derrotado o Capitão América, ter pegado as Joias do Infinito. Eu achei que eles poderiam ter mostrado mais dela. O Loki presidente também achei que eles deveriam ter mostrado mais, principalmente porque a gente viu muita coisa dele nos trailers, né? Então a gente deduziu que ele seria algum personagem importante, só que aqui acabou que ele só apareceu lá para fazer cena, né? Aliás, falando em fazer cena, aquela cena em que o Loki presidente invade a base ali dos outros Lokis, tem toda aquela questão da traição, né? De um Loki traindo do outro. Eu achei aquela cena, assim, muito, sei lá, muito pastelona, assim, sabe? A sensação que eu tive quando eu vi aquela cena foi a sensação que eu tinha quando eu assistia aqueles desenhos animados, ou aqueles filmes, ou aquelas séries de adolescente americano, que eles estavam lá almoçando dentro do refeitório, aí do nada estourava uma guerra de comida, aí um começava a jogar comida no outro, aí sempre tinha aquela pessoa lá no fundo que gritava guerra de comida, e começava aquela zona inteira. Então foi mais ou menos essa sensação que eu tive quando eu vi essa cena dos Lokis brigando, sabe? Eu acho que foi algo assim muito pastelão, e isso é um problema que a gente já vem vendo em algumas produções da Marvel, né? Que é as comédias e as piadinhas meio fora de hora. Porque a Marvel tem dessas, né? A Marvel, ela sempre arranja ali algum lugar, algum momento de enfiar uma piadinha, né? E algumas pessoas já vêm reclamando disso há um certo tempo. Nunca foi algo que me incomodou muito, mas realmente é um certo problema aí da Marvel, né? De sempre querer encaixar uma piada em tudo. Eu acredito que essa cena dos Lokis brigando é uma cena que, na minha opinião, é desnecessária. Eu acho que não precisava ter acontecido. Eu acho que de todas as cenas que tiveram na série até agora, essa cena foi a que eu menos gostei, assim, disparado. Mas, tirando isso, falando agora dos pontos bons, a relação do Loki e da Sylvie nesse episódio, na minha opinião, atingiu assim o auge, né? Como eu falei, nesse episódio ficou claro que tem algo romântico entre eles. Para quem ainda duvidava, eu acho que agora não restam mais dúvidas. E de novo, eu vi muita gente reclamando que a relação dos dois foi forçada. Eu particularmente não achei. Eu tô gostando muito desse casal, tô shippando muito Loki e Sylvie. De novo, que nem eu falei no episódio anterior, ou melhor, no vídeo anterior, né? Eu quero muito que eles se casem, tenham 2 filhinhos, tenham um cachorro, sabe? Aliás, aquela cena onde eles estavam lá conversando ali na grama é uma cena bastante clássica dos filmes de aventura, que é aquele momento pré-guerra, né? Tipo, vai ter o confronto final, só que antes do confronto final tem aquele momento onde os heróis se sentam ao redor da fogueira, aí eles ficam conversando sobre o que é que eles desejam, o que é que eles querem fazer quando tudo aquilo acabar. E essa cena, ela é muito interessante porque ela pode dar aí indícios de um possível final da série, porque a gente já tá no penúltimo episódio, né? Então esse é o momento de ficar especulando mesmo, né? Eu acredito que essa cena, ela revela, ou pode revelar talvez, né? Uma especulação, o que pode acontecer no fim da série. Por quê? Tem um momento, nesse diálogo do Loki e da Sylvie, em que a Sylvie, ela vira pro Loki e fala, né? Quando tudo isso acabar e a gente vencer, pode ser que tenha uma realidade para você governar. Aí o Loki fala, né? Nossa, aí eu ficaria feliz e tal, né? E isso pode ser que aconteça de fato. Pode ser que no final, quando eles consigam descobrir quem está por trás de tudo, quando eles consigam libertar todas as linhas do tempo, da linha do tempo sagrada, o Loki, ele acabe achando uma linha do tempo, né? Uma realidade onde ele pode governar. E isso faria todo sentido se a gente for pegar aquela cena que aparece no trailer, onde a gente consegue ver o Loki como rei de Asgard. Talvez essa cena do Loki como rei de Asgard seja no fim da temporada, sabe? Quando ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, e aí ele encontrou uma realidade para governar, e aí nessa realidade que ele governa como sendo rei de Asgard.
E a segunda hipótese é que logo depois desse momento, né, onde a Sylvie fala com o Loki de uma realidade para ele governar, o Loki ele vira para Sylvie e fala, né, mas e você? O que é que você pretende fazer quando tudo isso acabar? Aí a Sylvie fala, eu não sei. Né? Aí o Loki responde para ela, né, talvez a gente pode descobrir juntos, né? E, bem, além dessa cena ter sido linda de um ponto de vista romântico, né, eu jurava que ia sair um beijo dos dois ali, ela também pode dar um indício do que pode acontecer. Talvez, no fim da série, quando o Loki e a Sylvie concluam ali o seu objetivo, eles partam numa jornada para tentar encontrar um lugar, uma realidade, onde eles possam viver juntos. Né? Juntos não necessariamente como casal, por mais que eu queira muito que isso aconteça, mas eles podem sair em busca de um lugar, de uma realidade, onde eles podem construir a vida dele em paz, sabe? Onde eles podem construir as suas vidas em paz, longe de todo o caos, né? E aonde eles possam construir um lugar que eles possam chamar de casa, sabe? Um lugar onde eles podem chamar de lar, né? Então eu acredito que esses são dois finais possíveis aí para o personagem do Loki no fim da temporada, né? E uma outra coisa também que eu vi algumas pessoas reclamando bastante é na questão do Loki. E aí, gente, eu tenho que... enfim, eu vou tentar resumir aqui, porque isso daria um vídeo inteiro, mas chegar e dizer que a Marvel está destruindo o personagem do Loki, eu acho que é assim, um pouco demais, sabe? Tudo bem você não gostar do rumo que ele tá tomando, mas dizer que a Marvel tá destruindo o personagem, eu acho que não tem nenhum sentido. Na verdade, na minha visão, o personagem do Loki, ele tá sendo um dos personagens mais bem desenvolvidos do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel. Tipo, toda essa jornada do Loki, desde o momento em que ele é vilão até esse momento em que ele está caminhando para ser um anti-herói, assim, a jornada dele foi muito bem construída, sabe? Eu acho que tudo que ele fez ali até agora foi, de certa forma, compreensível. O personagem do Loki, ele tá tendo um desenvolvimento que muitos personagens da Marvel no MCU não tiveram. Eu, particularmente, estou gostando muito do que eles estão fazendo com o personagem, e eu acredito que isso é muito condizente com a própria proposta da série, porque a série nada mais é do que uma jornada de autoconhecimento do Loki. Inclusive, se a gente for parar para analisar, isso pode ter uma comunicação e um teor filosófico muito grande. Aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui só falando da filosofia em Loki, né? Se tudo der certo, eu vou fazer esse vídeo quando a temporada acabar. Mas essa questão do Loki aqui na série me lembra muito um pouco aquilo que Sartre, né, e muitos outros filósofos existencialistas já diziam, né, que a existência ela antecede a essência, não é? Ou seja, o ser ele primeiro existe, ele primeiro nasce e depois ele define para si a sua essência. Por quê? Filósofos mais essencialistas, como Aristóteles, diziam que o ser já nasce com uma espécie de essência definida, né? O ser ele pode passar por mudanças, mas a essência ela não muda. Ou seja, é como se todos nós já tivéssemos uma espécie de finalidade, sabe? Eu falo um pouco mais disso numa análise que eu faço de WandaVision, que está lá no meu Instagram, se vocês não viram, vão lá ver. Mas para Aristóteles, os seres, eles possuem uma finalidade, eles possuem uma causa final. Então, por exemplo, qual é a finalidade da faca? É cortar, como se cortar fosse algo que já fizesse parte da faca na sua essência, não é? Ou seja, para Aristóteles, todos os seres possuem uma essência pré-definida. Já para filósofos como Sartre, eles acreditam no oposto disso. Para Sartre, o ser humano, ele nasce e conforme ele vai vivendo, vai tomando decisões, ele vai definindo para si mesmo a sua própria essência. Eu peguei um trecho aqui de um livro de Sartre que eu vou ler para vocês, que eu acho que vocês vão conseguir entender isso que eu estou querendo dizer. Que significa aqui que a existência precede a essência?
significa que o homem existe primeiro, se encontra no mundo, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é, inicialmente, nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para precedê-la. Sartre, em O Existencialismo, é um humanismo. Ou seja, isso vai completamente de encontro com a trajetória do Locke. Essa série, como eu falei, é a jornada do Locke se descobrindo no mundo. É a jornada de um Locke definindo para si a sua essência. O Locke, ele começa a série cheio de convicções, cheio de certezas, né, achando que é um deus, achando que ele nasceu para um glorioso propósito, como ele mesmo diz. E ao longo da série ele vai vendo que não é bem assim. Ele não só não nasceu para um glorioso propósito, como o propósito dele é absolutamente nada glorioso. O Locke, a série deixa bem claro isso, ele existe por 3 razões principais, que é causar o caos, perder e ser solitário, ser sozinho. Sempre que, quando ele tenta desviar disso, ele acaba criando um evento nexo e acaba resetado. Basta ver as próprias variantes do Locke. O Kid Locke, ele foi resetado porque ele matou o Thor, sendo que, ao matar o Thor, ele estaria, de certa forma, vencendo, coisa que não poderia acontecer. O Locke velho, ele é resetado no momento em que ele sente saudade da família, sente saudade do irmão e tenta procurá-la. Ou seja, o Locke velho, ele não queria mais ser sozinho, ele não queria mais estar sozinho. E justamente isso fez com que ele criasse um evento nexo e tivesse que ser resetado. O próprio Locke, aqui que a gente vê, né, ele vai lá para Nova York em 2012 e um dos objetivos dele é conseguir a Joia do Espaço, é conseguir o Tesseract. Sendo que, quando ele pega o Tesseract e consegue fugir das mãos dos Vingadores, de certa forma ele vence, coisa que não poderia acontecer, porque o Locke ele está destinado a perder e ser um fracassado. O próprio Mobius diz isso. O Locke ele é uma espécie de trampolim que serve para que os outros deem seu melhor. Ou seja, o Locke ele sempre foi aquilo que ele deveria ser, um fracassado, solitário e causador do caos. Só que agora a gente está vendo que o Locke ele pode ser muito mais. Quando o Locke ele entra em contato com as suas outras variantes e percebe que, ao mesmo tempo que ele tem certas semelhanças com essas variantes, ele também possui diferenças. Cada uma possui algo de singular. Ou seja, se o Locke ele pode ser uma mulher, se ele pode ser um cara que, em teoria, conseguiu derrotar os Vingadores, se ele pode ser um cara que conseguiu enganar o Thanos, se ele pode ser uma criança que matou o Thor, se ele pode ser um crocodilo, se ele pode ser até mesmo um presidente, o que é que ele não pode ser? O Locke, ele está percebendo que ele não precisa se resumir somente àquilo. Se ele quiser, ele pode ser tudo aquilo que ele quiser ser, como o Mobius fala para ele, se não me engano, no episódio 4. O Mobius fala, você pode ser tudo aquilo que você quiser, inclusive um homem bom. Ou seja, o Locke aqui ele está se descobrindo no mundo, e isso vai de encontro com o finalzinho daquele trecho que eu li, que eu vou até ler de novo. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é, inicialmente, nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. Ou seja, o Locke, ele só será aquilo que ele quiser ser. Ele será aquilo que ele se tornar. E essa série é justamente o processo dele de se tornar. É a sua jornada de aprendizado, de autodescobrimento. Sabe? É como se fosse uma espécie de mega sessão de terapia. Porque eu nunca fiz terapia, mas até o ponto onde eu cheguei a estudar de psicologia, psicanálise, o psicólogo ou psicanalista, ele não te dá respostas prontas.
não é? Ele tá lá para te ajudar a se autodescobrir. E aqui é basicamente isso, sabe? É como se cada variante do Loki fosse uma espécie de psicólogo que está ajudando o Loki a se autodescobrir. E aos poucos, como eu já disse e repito, ele está descobrindo que ele pode ser tudo aquilo que ele quiser ser. Seja um vilão que invade Nova York e destrói tudo, seja um anti-herói ou até mesmo um possível herói que pega uma espada flamejante para lutar contra um monstro gigante. Ou seja, a jornada do Loki aqui, na minha opinião, é uma das melhores jornadas já feitas pela Marvel no MCU, né? No mundo cinematográfico e no mundo das séries. E, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer um questionamento aqui, porque nesse final de episódio, né, aí um spoiler sobre o que vai acontecer no fim desse episódio, a gente vê ali o Loki conseguindo derrotar a Lyoth, que inclusive é uma outra referência aí a um personagem dos quadrinhos, e lá no fundo a gente vê uma espécie de cidade, né, que muitas pessoas teorizam que seja aí Cronópolis, né, se não me engano Cronópolis é uma cidade que fica no Reino Quântico e é a cidade do Kang. Posso estar errado, mas se não me engano Cronópolis é a cidade do Kang. Mas enfim, mesmo que não seja Cronópolis, isso é algo que, na minha opinião, pode ser muito legal, mas também muito perigoso. Por quê? Se realmente o vilão dessa série for o Kang, ou pelo menos tiver alguma relação com o Kang, eu não acho que vai ser o Kang, eu acho que vai ter alguma relação com o Kang, mas enfim, se tiver algum indício do Kang nessa série, vai ser legal por um lado, né, porque quem é fã vai gostar muito, mas também tem aquela questão, né, que a série ela não é feita somente para quem é fã. E aí entra um problema que eu preciso dizer que está presente em todas as séries da Marvel até agora. Porque as séries da Marvel elas têm ligação direta com o MCU, ela tem ligação direta com os filmes. Só que muitas pessoas que veem os filmes não veem as séries. E aí é que vem a questão, como eles vão fazer para fazer essa ligação? Porque se o vilão da série do Loki realmente tiver ligação com o Kang, isso vai afetar diretamente os filmes. Isso pode acabar causando um problema para a Marvel. Um outro exemplo disso é naquela questão da própria Capitã Marvel, por exemplo. O Capitã Marvel 2, recentemente, se não me engano teve o título mudado para The Marvels, né? Ou seja, nesse filme a gente vai ver não só a Capitã Marvel, mas a gente também vai ver a Miss Marvel e a Monica Rambeau, que foi apresentada lá em WandaVision. Na verdade, já tinha sido apresentada em Capitã Marvel 2, né? Em Capitã Marvel 1, na verdade, mas que acabou ganhando seus poderes em WandaVision. Mas, enfim, a questão é como que as pessoas que não assistiram a série vão assistir esse filme, sabe? Porque se o filme vai ter a personagem da Miss Marvel e vai ter a personagem da Monica Rambeau, como é que eles vão fazer, sabe? Porque imagina, uma pessoa que não viu WandaVision, que não vai assistir Miss Marvel, chega lá e vê essas duas personagens novas no filme. Ela vai ficar boiando, né? Vai se perguntar quem são elas, né? Quem é Kamala Khan? Quem é Monica Rambeau? O que elas estão fazendo aí? Sabe? Então, se a Marvel não trabalhar muito bem isso pode acabar sendo um problema muito sério. E aí, trazendo agora para a série do Loki, de novo é aquela questão do Kang. Eu acredito que o vilão vai ter relação com o Kang? Sim, eu acredito. Mas eles precisam trabalhar muito bem isso para não ficar algo meio deslocado. Porque existem duas possibilidades bem fortes para o final dessa temporada. Que o vilão tenha relação com o Kang, ou que o vilão seja o próprio Loki. Se o vilão for o próprio Loki, eu particularmente acho que eles vão ter que explicar isso muito bem, porque eu não vejo como, aliás, eu não vejo porquê, na verdade, o Loki teria uma variante que criaria a TVA. E eu não consigo encaixar muito bem essa possibilidade do Loki ser o grande vilão, principalmente numa série que está transformando ele num anti-herói, né? Então, assim, por mais que eu ache que isso pode acontecer, eu sinceramente acho que eles teriam que dar um bom motivo para isso, para o Loki ser o grande vilão. E se o vilão for o Kang,
é aquela coisa. Vai ter ligação com o filme, mas e para aquelas pessoas que não conhecem o Kang? E para aquelas pessoas que não vão ver o filme ou que não viram a série, sabe? Tipo, essa questão de tentar linkar séries com filmes é uma coisa muito delicada, que pode dar certo, mas que também pode dar muito errado. Então, isso é uma coisa que me preocupa, né, de como que a série vai terminar, porque a gente já tá no 5º episódio e até agora a gente não tem aí fortes indícios de quem possa ser o grande vilão, uma vez que as pessoas que em tese eram os vilões foram mortas no episódio anterior, que eram os Guardiões do Tempo. Então, assim, revelar o grande vilão no último episódio é uma escolha deles, mas que, na minha opinião, pode ser bastante arriscado, sabe? Eu não sei se vai dar certo ou não, mas, enfim, espero que dê, né? Mas agora eu gostaria de saber de você, o que é que você achou desse episódio, se você gostou, não gostou, achou legal, não achou. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante. E já aproveita para ir conferindo aqui os outros conteúdos do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.